Opa, hoje você vai entender as dificuldades que os gamers de baixa renda que moram no interior passam para poder jogar. Só que com um debuff, eu spawnei no Nordeste. Numa tarde bem tristonha, o que hoje em dia é totalmente acessível a praticamente todo mundo era bem diferente lá em 2007. Nesse ano surgiu a primeira game house de minha cidade, que aqui nós chamávamos de locadora. E não dava para alugar nada. É porque nós não sabíamos o termo certo para utilizar, pois era algo totalmente novo. E lá tinha desde o Super Nintendo até o console da nova geração, o PlayStation 2. Mas Coabra já tinha sido lançado o PlayStation 3. Meus amigos, o problema é que eu nunca tinha ouvido falar de PlayStation 3, até ter internet na minha casa, e isso só foi acontecer em 2011. Darei mais detalhes ao decorrer do vídeo. Voltando para a Game House, podíamos gastar 50 centavos para jogar 30 minutos antes do timer da TV desligar ela automaticamente, isso de qualquer videogame, e eu ia todo dia jogar graças ao meu avô, que sempre me dava 50 centavos à tarde exclusivamente para isto. Mas sabemos que 30 minutos de gameplay é muito pouco, principalmente para os padrões que temos hoje em dia. Uma simples partida de LoL dura mais de 30 minutos facilmente, então eu sempre voltava puto por não ter conseguido progredir no Resident Evil 4 ou nas missões do GTA San Andreas. Detalhe, só quem podia usar os saves dos memory cards eram os caras mais velhos da locadora, impondo medo em nós, meras crianças. Ainda lembro bem de como diziam: se apagar a minha memória, eu desço o cascudo. Para quem não entendeu o nordestinês, ele quis dizer que quem apagar o save dele tomaria uma porrada. Mas éramos felizes em estar podendo ao menos jogar. Isso quando não faltava energia, que no Nordeste sempre foi e ainda é algo precário. Ia de 5 a 10 vezes lá na locadora perguntar se a energia já teria voltado, só para poder apertar alguns botões por 30 minutos em um jogo aleatório. Me lembro de uma vez que peguei uma TV que não tinha timer. Era um dia vazio na locadora e só tinha eu. Eu estava jogando algum jogo aleatório do Homem-Aranha de PlayStation 2 e consegui passar da parte que sempre parava por conta do tempo. Fui jogando mais e mais e comecei a desconfiar que algo estava errado. Ou a dona tinha esquecido do meu tempo, ou eu tinha melhorado absurdamente no jogo, que é o mais improvável. A dona tinha esquecido de ligar o timer da TV, obviamente. Após umas 2 horas de gameplay, ela veio e disse que meu tempo tinha acabado. E eu, todo satisfeito, respondi: tá bom, tchau. E foi um dos dias mais felizes de minha infância, onde conseguiria ir mais longe no jogo que sempre quis jogar completo. Os anos se passaram e em 2010 eu ganho finalmente um PlayStation 2 de presente de aniversário. Meu pai já tinha até instalado ele no lugar para jogar. Fiquei muito feliz e agradeci muito a meus pais por tal feito. Sério, se você quiser fazer o dia de uma criança, dê a ela um PlayStation 2. Junto ao videogame veio um jogo aleatório do Shrek e eu não me lembro muito bem qual era, mas é um desses 6 jogos genéricos aí que lançaram pro Play 2. Nesse mesmo ano, vendedores de camelô começaram a vender algo a mais do que os pornozões de feira: os jogos de Play 2 piratas, o famoso 3x10, sendo que cada jogo era R$3 e ele ainda enrolava R$1 nosso. Mas era muito legal ficar indeciso sobre qual jogo levar para casa. Eu sempre levava um jogo genérico de tiro, algum GTA modificado como GTA Sonic, Dragon Ball e qualquer jogo que me chamasse a atenção. Sabe a mecânica do GTA V de poder mudar de personagem durante a gameplay? Pois é, meus amigos, o PlayStation 2 já tinha essa mecânica e estava presente no Battlefield 2 Modern Combat, onde você poderia trocar de soldado em tempo real, e cada soldado tinha a sua classe. Lembro também de ter comprado Bully para o meu PlayStation 2, após ver uma gameplay de alguém no YouTube na casa de um primo, que estava dissecando um sapo no Bully, e eu estava crente de que dava para dissecar o sapo no PlayStation 2, que era uma mecânica exclusiva do Scholarship Edition, que só saiu para Xbox 360 e PlayStation 3. O mais engraçado é que eu zerei Bully e não consegui dissecar esse maldito sapo, que era a única razão de ter feito eu comprar o jogo. Sapo feio da besta fera. Deus me perdoe. Como não tinha internet, não dava para saber se dava para dissecar ou não no PlayStation 2. Então eu sempre fiquei na dúvida de como se fazia, pelo menos até 2011. Ambos os meus tios faziam faculdade na maior metrópole do Cariri cearense, Juazeiro do Norte.
Vocês já devem ter ouvido falar, pois foi de lá que deu para ter as melhores imagens do recente eclipse ocorrido. Pois bem, meus tios precisavam de um computador para imprimir e digitar os trabalhos quando estivessem em casa. Compramos esse computador, mas após o meu tio ganhar o notebook, o computador caiu em desuso e ficou uns anos parados, até que houve a necessidade de ter internet em casa. Eu já tinha ouvido falar da internet, algo como se ela tivesse todas as respostas para suas perguntas, mas não sabia o certo o tamanho dela e como ela funcionava. Instalaram então a internet em minha casa de escada de 300 megas. Não, errei. Quis dizer 300 KB. Sim, incríveis 30 KB de download. Conseguimos baixar um CD de Roberto Carlos para colocar no pendrive de meu avô em incríveis 1 dia de PC ligado. Assim que instalaram a internet aqui em casa, não me deixavam utilizá-la, pois eu era criança e tinham medo do que eu poderia fazer ou ver na internet. Mas após algumas insistências eu dou de cara com essa página. Aqui eu simplesmente não sabia o que fazer, mas sabia do que as pessoas falavam. Orkut, MSN, essas eram as modas da época. MSN nem estava mais lá essas coisas, mas ainda criei um perfil sim no MSN. O importante mesmo foi o Orkut, onde pude jogar alguns jogos legais como Café Mania, Colheita Feliz e o maldito Buddy Poke, onde você fazia seu bonequinho e colocava ele para fazer algumas poses. Mas era só isso. Eu me arrependo até hoje de perder o meu precioso tempo de computador fazendo esse maldito boneco que eu nem sabia como editar direito, mas havia quem gostasse disso. Eu, no entanto, só queria jogar, já aspirava a gamer. Algo que me ajudou a me familiarizar com a internet foram os tutoriais. Enquanto meus tios não tinham a simples paciência de pesquisar como fazer isso ou como fazer aquilo, eu tinha paciência e tempo de sobra. Acabei engolindo uma porrada de tutoriais sobre como fazer de tudo no computador, inclusive o download de games. Baixava o torrent, pegava o arquivo .torrent em algum site suspeito e iniciava o download. Era o método mais fácil e prático de se conseguir os games. Só havia um problema: a internet. Para baixar o CS, que pesava em média 800 megas, eram fucking 6 horas de download time. Para baixar o Resident Evil 4 de 3 GB, era fucking 23 horas de download time. Você pode até dizer que há pouco tempo deixava o PC ligado e ia brincar, jogar Play 2, fazer alguma coisa. Cara, você só tá esquecendo de que a minha família era pobre e nordestina. Eles não são burros, eles apenas não têm conhecimento sobre. Para poder baixar o jogo, ele só poderia ser baixado enquanto estivesse na minha vez de mexer no PC. Eu ficava tempo limitado, porque tinha a crença de que muito tempo em cima do computador danifica a visão, o que é sim verdade, além de que a internet ficava muito lenta, caso eu deixasse o download baixando na vez dos outros usarem, e a culpa sempre sobrava para mim, e era minha mesmo, eu que estava baixando. Fora que deixar o computador ligado sem usar estava fora de cogitação, era tipo deixar a TV ligada sem ninguém assistindo, só estava gastando energia, e eles estavam certos, porém, eu acho que, sendo eu uma criança, poderiam deixar eu me divertir um pouco e pagar uns reaisinhos a mais da energia. Brincadeiras à parte, eu consegui baixar os jogos com muito esforço e força de vontade, mas o Resident Evil 4, aquela primeira versão para computador, era horrível porque não dava para utilizar o mouse e você tinha que usar o teclado para mirar. Foi um tempo perdido que eu me arrependi amargamente, além do que dava para jogar Resident Evil 4 no meu Play 2. Não vou falar de CS porque CS é CS, todo mundo já jogou e sabe como é, mas houve um jogo que me fez viciar no computador, que joguei muito com um primo, que é o The Sims 2, lá em 2012. Nesse tempo, minha internet já era 600 KB, o dobro, respeita, e já podia ficar mais de 5 horas no PC, já que meus tios estavam agora ocupados trabalhando ou terminando a faculdade. Baixei o The Sims 2 em 3 dias de luta, a versão base, sem expansão, e após fazer isso, eu fui baixando as outras expansões enquanto eu jogava o The Sims 2 base, que já tem muito conteúdo. Foi uma boa estratégia. Eu e meu primo criávamos eu e ele dentro do jogo. Criávamos também as namoradas e ficávamos traindo as namoradas fazendo oba-oba com todas as bonecas que encontrássemos pela frente. Enfim, a puberdade. Para vocês terem uma ideia, a expansão do The Sims 2 que mais gostávamos era a de The Sims universitários, porque as minas da universidade eram mais bonitas do que as da cidade, e só por isso. Enfim, tudo passa, menos a vontade de você deixar o like. Deixa aí para ajudar nós, vai? Valeu! No ano seguinte, em 2013...
Minha tia compra um PC que era 1000 vezes melhor do que o lá de casa, um Intel Celeron de última geração e 4 GB de RAM. O problema era que as condições financeiras da minha família tinham melhorado. Ué, problema? Sim, pois fui colocado numa escola particular famosa na região por ser muito pesada. Ou eu estudava ou tomava bomba, e eu tomei muita bomba, pois depois que eu soube desse PC na casa da minha tia, que rodava Minecraft, Rust, CSGO, eu chegava da escola e corria no sol quente de 1 hora da tarde para lá, só para poder jogar até as 5 horas da tarde, onde elas me enrolavam para ir embora para eu não dar mais trabalho. Joguei muito jogo lá, mas destaco além de Minecraft, o Rust, o CSGO e o Gmod. Também criei vários canais no YouTube em busca de sucesso, um episódio canônico na vida de todo mundo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Em 2014, devido às altas demandas da minha escola particular, eu ganho finalmente meu próprio computador, um notebook para me auxiliar na escola. Eu havia estudado um pouco hardwares antes de comprar e não acho que fiz uma escolha ruim. Comprei um Core i3 com 2 GB de RAM que futuramente eu adicionei mais 4, totalizando 6 GB de RAM, que me custou R$770. E cara, eu nunca fui tão feliz quanto naquela época. Ali eu joguei tanto Rust, Minecraft e CSGO que cansei. Madrugadas escondidas jogando, já que minha avó não deixava de forma alguma eu madrugar. Dormia e acordava jogando nesse notebookzinho guerreiro. Ele ainda tancou GTA 4 a 30 FPS e GTA 5 a 20. Meu primo curtia muito jogar GTA 5 nele. Ele era meu parceiro, então eu deixava ele jogar à vontade as minhas coisas. É muito bom ter amigos e escrevo isso tendo uma boa dose de nostalgia. Após a bateria do meu notebook viciar, que é outro episódio canônico na vida de qualquer pessoa que teve notebook antes dessas novas baterias, ele passou a segurar apenas na tomada. Meu tio também acabou acidentalmente derrubando ele, e eu fiquei muito triste, pois já não dava mais para transportar ele portátilmente, pois não fechava mais. Mas ele funcionava ainda, de uma maneira meio deplorável, mas funcionava. Ainda conseguia editar vídeos para a escola com ele nesse estado. Eu passei 4 anos com esse notebook. Acho que se ele não tivesse tomado a queda, eu estaria facilmente com ele até hoje, mas infelizmente ele foi de Vasco e não houve mais o que fazer. Em 2017, eu ganhei de minha avó de presente um Xbox One, que para você ter noção, aqui no Nordeste, o lançamento é atrasado uns 3 anos. Eu já sabia da existência do Xbox One, mas não sabia que eu iria pôr as minhas mãos em um. Eu ganhei pois eu melhorei minhas notas drasticamente, pois eu me senti mal em saber que era gasto muito com a minha educação e não estava rendendo resultados positivos. Para me recompensar, minha avó me deu este console, que na época saiu por uns R$ 1.320 e vinha com a cópia digital de Battlefield 1. Assim que chegou, instalei rapidamente e o primeiro jogo que baixei foi Unravel, que era o jogo mais leve disponível que dava para jogar mais rápido. A internet lá de casa, que já era de 10 megas nessa época, que para baixar o GTA V, que eram uns 60 GB, demorava 14 horas. Então eu deixava baixando e ia para a escola, que nessa época era ensino integral. Joguei novamente o GTA V e zerei mais uma vez. E dessa vez na experiência de 60 FPS em Full HD. Tudo naquele jogo me impressionava, os gráficos, tudo. Imagina você jogando jogos no notebook antigo, tudo a uma resolução bem baixa para poder dar conta, e jogando a 30 FPS ou menos, e do nada você começa a jogar tudo em Full HD 60 FPS. Joguei muito GTA Online também, mas o que mais gostei de fazer era chamar meus 2 primos para jogar FIFA na forma de campeonatos, onde quem ganhava podia rachar o bico com a cara do oponente. E isso era muito divertido de se fazer, a não ser que fosse com você. Passando essa época, em 2019, eu ganho de minha avó um notebook novo, um i5 de 8ª geração com 8 GB de RAM, suficiente para jogar CSGO. Foi uma das épocas que mais tryhardei no CSzinho e consegui pegar a Águia 2, que é uma patente relativamente alta no jogo. Após um ano de vício em CS, chegamos na tão temida pandemia, que vai ser tema de um próximo vídeo. E vamos ficando por aqui, eu espero realmente que você tenha gostado, agradeço humildemente pela sua audiência e até mais. Fui!